Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma frase bíblica bem conhecida, sabe? A letra mata, mas o espírito vivifica. Ela é de 2 Coríntios 3,6. E, assim, vira e mexe ela é usada para dizer, tipo, não estuda muito a Bíblia, não, senão a fé esfria. Meio que um receio do estudo, né? A gente vai analisar um artigo bem interessante do teólogo Eliseu da Silva, lá do blog Teologia Cristã. Ele contesta essa interpretação. A ideia aqui é tentar entender o que Paulo queria dizer mesmo, lá no contexto dele, e como isso impacta a nossa leitura da Bíblia hoje. Confesso que essa frase sempre me deixou um pouco intrigada. Vamos lá? Vamos sim. Essa frase é um caso clássico, né? Para a gente entender direitinho, precisamos voltar lá na origem. Paulo estava, na verdade, fazendo um contraste muito claro entre duas coisas. A antiga aliança, aquela baseada na lei de Moisés, a letra, como ele chama. A lei escrita nas pedras, os mandamentos. Exato. Essa é a letra. E do outro lado, a nova aliança que veio com Cristo e que é, assim, energizada pelo Espírito Santo. A letra, nesse contexto específico, é a lei que sozinha, sabe, sem o Espírito, ela só consegue mostrar onde a gente erra. Ela revela o pecado. E aí leva a condenação, imagino. Isso porque mostra a nossa incapacidade de cumprir tudo perfeitamente. Não é que a lei ou a escritura sejam ruins de jeito nenhum, mas sem o poder do Espírito para transformar por dentro, a lei escrita só aponta o dedo, só sentencia. É uma transição fascinante que ele descreve, né? Com certeza. Da lei na pedra para a lei no coração. Exato. Inscrita pelo Espírito, que nos capacita a viver diferente. A nova aliança não joga fora a revelação antiga, mas a cumpre em Cristo, pela graça. Entendi essa base histórica. Mas então aquela ideia de que estudar muito a Bíblia ou a teologia mata a fé. Isso seria um desvio total do sentido original. Total. Um desvio completo. O que Paulo estava criticando ali não era o estudo, de forma alguma, era o legalismo. O legalismo, explica melhor. É aquela obediência que é só por fora, sabe? Cumprir regras só para constar, sem uma mudança real no coração, sem amor. Tentar agradar a Deus só com esforço próprio, na força do braço, digamos assim. Tipo uma religiosidade vazia? Precisamente. Sem a ação do Espírito transformando a pessoa por dentro. O estudo só vira problema se for desconectado dessa vida com Deus, se virar um fim em si mesmo, só intelectualidade. Faz sentido. Pelo contrário, o estudo teológico, quando a gente faz ele buscando a Deus, guiado pelo Espírito, ele aprofunda a nossa compreensão, ajuda a organizar o que a gente crê, fortalece a fé. Pensa nos reformadores, tipo Lutero, Calvino. Eles eram estudiosos, super rigorosos, mergulhavam nas Escrituras. É verdade. E isso não atrapalhou a fé deles, né? Pelo contrário. De jeito nenhum. Alimentava. Lutero chegou a dizer aquela frase famosa, né? Que a consciência dele estava cativa à palavra de Deus. Não era um estudo frio. E não só eles. Pensa em homens de grandes avivamentos, como Jonathan Edwards, lá nos Estados Unidos, ou Charles Spurgeon, na Inglaterra. Grandes pregadores. E grandes intelectuais também. Eram homens de profunda espiritualidade e de estudo sério. Eles mostram que fé e razão podem e devem caminhar juntas. O estudo abastecia a paixão deles. Essa combinação é poderosa. E a própria Bíblia parece incentivar isso, né? Essa leitura atenta, essa meditação. Sem dúvida. Olha só, Hebreus 4,12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva, não morta. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é útil. Útil para ensinar, corrigir, educar na justiça. E tem o Salmo 119 inteiro, né? Falando da palavra como lâmpada para os pés, luz para o caminho. Exatamente. Então, a leitura em si, feita com a ajuda do Espírito, não mata nada. Ela ilumina, ela guia, ela gera vida. Tá, e como que esse conhecimento, digamos, vivificado pela ação do Espírito, como ele aterra no nosso dia a dia? Qual a aplicação prática? A total é muito prático. Por exemplo, entender melhor a doutrina da soberania de Deus. Sabe, a ideia de que ele está no controle de tudo mesmo quando as coisas parecem um caos. E isso traz paz, né? Muita paz. Traz confiança no meio da dificuldade. Ou pensar na providência divina, que Deus não só governa, mas cuida ativamente da gente.
Isso ajuda muito com a ansiedade sobre o futuro, por exemplo. Sim, tira um peso. Tira um peso. É como ter o mapa, que é a escritura, e o guia experiente, que é o espírito, mostrando o caminho e dando segurança para a gente seguir. Ou, sei lá, entender a fundo o perdão que a gente recebeu em Cristo. Isso nos capacita a perdoar também, né? Exato. Tem um poder enorme para restaurar relacionamentos quebrados. Então a teologia não é só teoria. Ela molda como a gente vive, como a gente se relaciona. Então, para a gente amarrar as pontas, a frase "a letra mata" se refere à lei mosaica isolada. Sabe, sem a graça, sem o Espírito, ela só revela a nossa falha e condena. Isso. Mas o estudo das Escrituras, quando a gente busca entender com a mente e o coração abertos para a ação do Espírito Santo, aí é outra história. É fonte de vida, de sabedoria, de transformação de verdade. Perfeito. Não é uma questão de escolher entre o estudo e o espírito, mas de integrar os dois, cabeça e coração juntos. Uma integração necessária. Com certeza. E isso nos deixa talvez com uma pergunta para pensar, né? Para nossa própria vida espiritual. Como que a gente pode equilibrar isso? O rigor do estudo, a busca por conhecer mais a palavra, com a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, para a direção dele. É um desafio. Sim. Como garantir que o conhecimento nos leve para mais perto de Deus, para uma adoração mais profunda, uma vida mais fiel, e não para um orgulho intelectual ou para a gente se tornar só acadêmico, distante da realidade? Uma ótima questão para a gente refletir mesmo. Fica aí, essa provocação, né? Para a gente pensar sobre a nossa própria jornada com Deus e com a sua palavra.